Boa tarde aos meus leitores. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Moisés Krieger, sou escritor de terror e assino minhas aulas como M.E. Krieger. Antes de continuar com a apresentação e pedir para se inscreverem, vou fazer um pequeno comentário sobre o tema, adiantar um pouquinho. O tema é filosofia, a qual eu tenho uma pós-graduação. E isso me dá um pouco de embasamento para fazer o comentário sobre o livro que eu li. Se não é inscrito, se inscrevam. Gostou do tema? Compartilhem. E comentem no vídeo para apresentar suas visões, suas perspectivas e perguntas sobre o tema, que é A Genealogia da Moral, um livro de Nietzsche. O tema de hoje, ele é bem complexo, devido a um livro a qual recentemente terminei a leitura, que é A Genealogia da Moral, um livro de Nietzsche. Nietzsche, ele é um dos filósofos mais controversos e difíceis de entender. Era um filósofo no início e finalzinho do século XIX, a qual ele é altamente complexo. Os livros dele não são escritos de forma fácil, tranquilo de entenderem. Por quê? Porque ele escreve de forma aforisma. O que é aforisma? São citações ou sentenças que muitas vezes possa apresentar interpretações diversas que implicam, muitas vezes, numa situação mais complicada. É um senso crítico muito forte. Ele tem uma perspectiva a qual eu vou tentar apresentar alguns parâmetros que ele apresenta no livro, que o próprio nome diz, Genealogia da Moral. O que quer dizer com esse título? A origem da palavra moral, o que seria moral para ele, e vou torneando aqui aos poucos. Vamos lá. A moral seria o quê? Um GPS, um norte, um caminho para o comportamento humano. Ele vai dizer, a moral diz, você pode ir para a esquerda ou para a direita ou seguir reto. Mas e a moral também está impregnada a como o indivíduo, como a pessoa foi preparada e educada socialmente para tal comportamento. Com isso, podemos dizer o seguinte, que a moral está intimamente ligada ao comportamento. E todo esse comportamento, muitas vezes, está ligado à crença da pessoa, à religião ou à ciência. Quando falamos da religião aqui, é um complexo emblemático. Muitas vezes que cria situações que possam ser interpretados de uma forma muito superficial ou até mesmo equivocada. E durante toda a leitura dele, que não é uma leitura fácil, por quê? Porque muitas vezes o leitor tem que parar para interpretar, buscar a compreensão daquilo que o autor está querendo dizer,
E como eles sendo aforismas, muitas vezes não apresenta uma sequência, digamos assim, didática. Simplesmente vai jogando de uma forma ou de outra os seus conceitos que estão ligados ao tema do livro, que é a genealogia da moral. Mas também implica o quê? Muitas vezes o leitor tem que recorrer a dicionários temáticos, como dicionário de filosofia, para buscar a compreensão daquele conceito que o autor está querendo apresentar. É uma leitura exaustiva, cansativa, que necessita constantemente de uma reflexão. Não do conceito, mas sim do comportamento de si mesmo. A filosofia, como já citei em outros vídeos, permite-nos a conhecer nós mesmos. É aqui que é onde entra a filosofia de Nietzsche. Eu tenho costume de dizer, ele pega os termos, principalmente da moral, ele martela, ele destrói como um martelo. Uma das perspectivas de mais problemática para ele é quando a moral se torna uma verdade e a verdade se torna uma autoridade. O que quer dizer com isso? Que significa que a moral para ele se torna uma verdade. E a verdade constantemente vai se transformando numa autoridade. Quer dizer com isso? Quer dizer, fica assim que tem um grande poder de influência no comportamento das pessoas, a qual, quando falamos da verdade, é que entra outro tema para outros vídeos, mas existe o seguinte: a minha verdade, a tua verdade e a verdade verdadeira. Entra essa temática. Que não vou adentrar nesse vídeo sobre essa questão da verdade. Mas aqui, volto a trabalhar. Comentar que a moral, de uma certa influência que ela exerce, se torna uma verdade. E a verdade constantemente vira uma autoridade. Como isso? Vamos lá. Como comentei anteriormente, a moral é um caminho, como se fosse um GPS, a qual aqui, nessa transformação da verdade para uma verdade, a moral se torna uma autoridade, não tem como questionar ela, mas tem que seguir. Isso que é o aspecto. Aqui nós podemos adentrar numa outra situação, muitas vezes que confunde, mas uma está interligada à outra, que é a ética. Moral é uma coisa, moral referente ao comportamento do indivíduo, a ética social. Por exemplo, a ética profissional, a ética do advogado, a ética do escritor, a ética do professor, a ética do médico. Estão compreendendo aqui a diferença em uma entre a outra? E como voltando para o ponto anterior, a verdade se torna como uma verdade, a moral como uma verdade, é uma construção histórica e social. Não tem como desassociar uma da outra. Com isso, a moral é uma construção histórica, através do quê? Das relações entre pessoas e entre instituições. Por exemplo, entre igreja, Estado e o indivíduo. Aqui, o Estado, uma instituição. O indivíduo, outra. E a religião, outra. É uma tríade. Mas quem influencia o comportamento do indivíduo? O Estado e a religião. Por muito tempo, a religião determinou o comportamento do
indivíduo. Por exemplo, na Idade Média, o católico perseguia aqueles que não eram cristãos. O muçulmano também perseguia quem não era muçulmano. Historicamente, nós é possível ver isso em vários livros de história, em vários livros, filmes, em vários aspectos que o homem deixou presente. Ok? A religião sempre foi um das tríades, um dos pontos do triângulo que influencia. Mas qual é o aspecto da moral? Para conduzir o quê? Ao bem. Mas não é bondade. Se a pessoa não segue a moral que a religião, por exemplo, impregnava nas pessoas, você não era bom, era mal. Mal? Por quê? Porque não estava seguindo as orientações daquela instituição. Não é relação à maldade. Bondade e maldade não é sinônimo de imoral ou moral. Se o indivíduo é bom ou o indivíduo é mau. Essa bondade e maldade está relacionada à moral. Se o indivíduo seguia os ditames da instituição dominadora, por exemplo, a religião, ele era bom. Se não seguia, ele era mau. Não está sendo moral. Não está seguindo a moral da tal instituição. Isso aqui, tudo aqui, uma perspectiva da leitura em Nietzsche. Reafirmo isso. Moral, um caminho para o bem, como estou falando aqui. Imoral, um caminho para o mal. Mas esses mal e bem, não tem relacionado à bondade ou maldade da pessoa. Com isso, nós podemos interpretar o seguinte, que a moral está ligada a grupo de pessoas que tem uma certa capacidade de influência nos demais. Essa questão de influência posso encaminhar para Max Weber, os 3 tipos de poderes, que aqui não entra muito, mas só estou observando aqui. Observando o seguinte, que a moral, ela é estudada por vários filósofos. Kant, Aristóteles, entre outros, até mesmo Nietzsche. Nietzsche foi um dos mais que estudou. Tem Nietzsche, tem Hegel, entre muitos filósofos que estudaram a moral. Não é uma situação de impregnar o moralismo, de que é certo ou errado. Não. Ele observou o seguinte, que a moral é uma forma de conduzir o comportamento de uma pessoa, de um grupo de pessoas, ele falando. Então, nessa perspectiva de Nietzsche, podemos observar o seguinte, que a moral é uma farsa e viver de acordo com ela é uma ilusão. Essa é uma conclusão a qual observo através das leituras de Nietzsche. Ok? Nietzsche não concorda com Kant. Kant foi quem? É outro filósofo alemão que estudou a moral. Porque Kant afirma o seguinte, que existem 2 morais. A moral do escravo e a moral do dominante. Nietzsche não concorda com essa perspectiva. Nietzsche diz o seguinte, que a moral é uma influência da classe dominante. Certo? Eu posso adentrar sobre essa questão em outro vídeo sobre esse tema. Se quiserem, comentem aí.
E o Nietzsche, ele é um filósofo controverso, mas tem uma grande influência na filosofia, em vários campos da filosofia. Repito, interpretar Nietzsche não é uma coisa fácil de fazer. Muitas vezes é preciso reler a obra para ver se está certo ou errado. Se eu voltar a reler Nietzsche, com certeza eu vou ter outra interpretação dele. Aí, fica certo ou errado? Aí eu preciso rever todos os conceitos. É uma atividade muito cansativa e também é muito necessária, importante para ser feito. Por quê? Porque o conhecimento, ele não é imutável, ele é mutável. Ou seja, o conhecimento que nós adquirimos através das nossas leituras, ela transforma, ela se transforma, ela sempre está em processo de construção. Ok? E, então, foi isso. Boa tarde aos meus leitores. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Moisés Krieger, sou escritor de terror e assino minhas obras como M.E. Krieger. Antes de continuar com a apresentação e pedir para se inscreverem, vou fazer um pequeno comentário sobre o tema, adiantar um pouquinho. O tema é filosofia, a qual eu tenho uma pós-graduação. E isso me dá um pouco de embasamento para fazer o comentário sobre o livro que eu li. Se não é inscrito, se inscrevam. Gostou do tema? Compartilhem. E comentem no vídeo para apresentar suas visões, suas perspectivas e perguntas sobre o tema, que é A Genealogia da Moral, um livro de Nietzsche.